Doutora Irabela, obrigada pela presença e tenha um ótimo dia. Obrigada, Excelências, bom trabalho. Finalizados os processos com pedido de sustentações orais, todos os processos retirados de mesa e retirados de pauta constarão da ata de julgamento da sessão. Todos os demais processos pautados para esta sessão, que foram julgados por votos provisórios, agora são considerados definitivos por unanimidade, de acordo com o voto dos eminentes relatores. As considerações finais. Presidente, decano. Pequenas considerações. Tem duas coisas que eu gostaria de fazer menção. Primeiro, a ata, aqui a Kátia. Vou falar. Pensando o quê? Vou falar. A Kátia colocou no final do nosso roteiro, né? Nosso roteiro, a ata não, do nosso roteiro, o Ato dos Apóstolos. Ela colocou aqui 2.4, isso esse Ato dos Apóstolos aqui é de Paulo, né? Paulo. Eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim não morrerá. Achei a lembrança interessante, porque nós estamos na véspera da Semana Santa, e coroados aqui também pela lembrança da desembargadora Jane Ruth. Né? Foi a desembargadora Jane que passou aqui colocando um feliz Páscoa. Eu gostaria de fazer pequenas rápidas considerações. Nós somos de uma família católica, meu pai, minha mãe, todos nós lá em casa. Sou católico de nascimento, embora eu tenha tergiversado durante a minha vida por absoluto busca de conhecimento. Fiz o mesmo. Pois é, eu acho que todos nós fazemos, né? Nós questionamos e buscamos encontrar mais elementos para subsidiar e para fortalecer a nossa fé. Alguns se desviam até dela mesmo, porque passam a não acreditar mais. Mas eu, no caso, eu fortaleci minha fé. Busquei orientações bíblicas, porque eu ainda considero que a Igreja Católica é pouco eficaz nessa questão do estudo bíblico. Nós temos visitas à Igreja Católica, basicamente aos domingos. E lá, o padre lê, as pessoas chegam lá, acham que vão comungar e que com aquilo ali apaga os pecados e tudo mais. Eu também tenho questionamento sobre essa questão de pecado, mas não cabe aqui fazer qualquer digressão sobre isso. Então, fui buscar no estudo bíblico alguns fundamentos da existência do Cristo como Salvador dos homens e das almas. Faço essa distinção das duas coisas. E lá na minha casa, junto com meu pai, nós tínhamos sempre um respeito muito grande por duas datas significativas, embora, sob o ponto de vista de exatidão de datas, elas são absolutamente diversas. Natal e a crucificação, ressurreição de Cristo. Nós tivemos a mudança de muitos calendários durante a história, calendários bizantinos, não sei o quê, essa coisa toda. Não temos a possibilidade de fazer uma precisão sobre a data de nascimento de Cristo, muito menos, naturalmente, sobre a sua morte e ressurreição. Mas considero que elas são complementares no que diz respeito à questão do próprio Cristo. O nascimento tem um simbolismo, uma alegria, uma exaltação de um Salvador para a humanidade, já reconhecido pelos 3 reis magos. Esses 3 reis magos também têm muitas histórias que os envolvem e que não nos trazem uma certeza de quão foi acertada a chegada deles, a existência deles e tudo mais. Embora a Bíblia diga e até cite o nome dos 3 reis magos. Mas o coroamento nessa história toda é a ressurreição.
Cristo que nasce para salvar, Cristo que vem, padece como cordeiro e volta e ressurge vencendo a morte. Então, para nós que somos cristãos, e aí já não vou falar de católico, para nós que somos cristãos, eu acho que isto basta. Além dos ensinamentos no decorrer da vida de Cristo, dos 33 anos de existência dele, dos quais parte é absolutamente desconhecida. Também existem divagações aí sobre ele, onde Cristo andou para adquirir os conhecimentos, se estava... Uma vez eu perguntei para um pastor batista o que é que Cristo fazia da infância dele até quando ele surge... Até os 30 anos. O que é que ele fez? Aí ele me deu uma resposta singela que não me convenceu. Ele disse que devia estar acompanhando o pai dele na marcenaria. Primeiro que o pai dele não fazia marcenaria. O pai dele fazia construções. José era um construtor de casas. Essa história de dizer que ele estava... que José era um construtor de casas. Ele era colocado como marcenaria porque era comum as pessoas, na época de construção, trabalhar com madeira. Aí disseram que José trabalhava com madeira. Verdadeiramente, ele era um construtor de casas. Casas rudimentares e tudo mais. No que nos interessa nesse campo é saber o que é que o Cristo fez e o que é que ele disse de 30 aos 33, que foi exatamente a circunstância dele, que está descrito na Bíblia. Para nós, ou pelo menos para nós cristãos, eu acho que para cristãos interessa a mensagem de salvar seres humanos pela correção do modus vivendi e salvar as almas pela crença no Cristo Salvador. E eu acho que agora coroa, na Semana Santa, também simbólica, coroa a circunstância de que nós estamos dentro desse padrão de entendimento e de compreensão e de crença. Porque é onde Cristo vence a morte, vira o cordeiro e que volta a viver rapidamente ali com os seus seguidores, seus apóstolos, e a partir daquilo ali, observem, quem for estudar a Bíblia, é a partir daquele momento que tem a certeza, que os apóstolos têm a certeza e saem para caminhar no mundo. Eles não fizeram isso até que Cristo aparecesse. Então, Cristo é crucificado, eles se recolhem completamente por medo de serem também crucificados e ficam lá, o que é que vamos fazer? Todos aturdidos, o que é que vamos fazer? E, de repente, Cristo aparece e tem aquela questão do Tomé, que ele diz que aquilo ali é para os incrédulos. Tomé mete aqui o dedo para ver a chaga aqui, que está aqui, que é a da lança. Então, a partir desse momento, é que os apóstolos verdadeiramente creem e saem e vão todos eles propagar a ideia, a palavra de Cristo, falando da ressurreição, inclusive vencendo a morte com destemor. Todos eles sem exceção. Eles saem, cada um cumprindo uma... A Bíblia até fala, vão para os confins da Espanha, porque na época Portugal não existia. Né? Vão para os confins da Espanha. Então, eu acho que é nesse momento em que a gente sedimenta a fé, sedimenta a nossa fé. Quer dizer, toda a construção que vem desde o nascimento, desde o Natal, até a morte e o soerguimento do Cristo como santo, como Filho de Deus. Então, essa é a mensagem que eu tenho comigo, é a mensagem que eu recebi sempre na minha família e os poucos ensinamentos que eu apreendi. Então, quero desejar para todos uma feliz Páscoa, que todos nós possamos fazer as nossas reflexões como seres humanos, tá certo? E que nós possamos contribuir para um mundo cada vez melhor. E na nossa função aqui, cada dia que passa, propiciar mais justiça, principalmente àqueles mais necessitados, àqueles que precisam dela. Então, boa Páscoa para todos.
Obrigado. Paulo aí. Não, presidente, muito obrigado. Eu faço minhas as palavras do meu amigo Carlos Alberto Mendes Forte, até porque também eu sou um estudioso da Bíblia, como fui do Espiritismo, como participei de igrejas protestantes, verdadeiros adoradores, e no catolicismo não tem muito esse costume, Carlos Alberto, de você estudar a Bíblia por capítulo, não tem, como tem em outras igrejas. Mas eu sou cristão, tenho muito fé em Deus, né, eu e minha família toda, né, e aí nós temos mais que comemorar e fazer alguma coisa neste período da Semana Santa para provar que nós somos cristãos, que nós cremos em Deus e em Jesus Cristo, né? A Kátia foi muito feliz na postagem no final do roteiro da nossa sessão. Kátia, parabéns pela iniciativa. Eu acho que é por aí. Nós devemos pedir a proteção de Jesus, de Deus, que principalmente nessa nossa função de julgador, não praticar injustiça, fazer sempre o melhor. Agradecer aqui à desembargadora Jane pela sensibilidade, a lhaneza, e isso tem, obviamente, parte de uma mulher, porque a Ana Lúcia está no Carlos Alberto, que ela teve ontem no gabinete, mandou fazer um bolo, quando ela chegou com um bolo desse tamanho, chocolate, faz uma confusão danada, né? E aí, comemorando, porque também é questão da mesma forma. E eu desejo a todos uma excelente Semana Santa e que possamos fazer boas reflexões nesse momento. Desembargadora Fátima. Oi, senhor presidente. Eu faço minhas palavras do desembargador Carlos Alberto, desembargador Paulo Ayrton, e realmente é um período da Semana Santa que nós, pelo menos na minha família também é assim, de família católica, se reúne e procuramos nos fortalecer na fé e na esperança da salvação. Desejo uma feliz Páscoa a todos, com saúde, paz e muita luz e sabedoria. Que Deus nos ilumine cada dia mais. Agradecer a desembargadora Jane pelo mimo de Natal, que tem toda uma simbologia, e dizer que quando eu recebi o mimo, eu não sabia quem estava ainda nos presenteando com essa gentileza, com esse mimo tão carinhoso. Aí eu cheguei para ela e disse: por que você não recebeu? Eu disse: não, eu não... Ela não quis dar para ela mesmo. Eu não comendo doce por conta da Semana Santa. Eu disse: pois você poderia ter recebido, leva para o seu filho mais novo. Ela falou: mas sou eu que estou dando. Eu já ia agradecer ao desembargador Everardo. Ia dar uma mancada se eu não tivesse falado com ela. Muito obrigada pelo seu carinho, por todos nós. Então, para o momento é só. Desembargadora Jane. Muito feliz estar no ambiente. Ele faz a saudação em nome de Deus, né? E a gente sente assim, que é isso, né? O que vocês falaram, eu achei também magnífico, né? O que o Carlos Alberto e o Paulo Ayrton acrescentaram, que a gente é um momento de fé, de reflexão, né? Que a gente tem que tentar ser cada vez melhor. Então, fico muito feliz, apenas foi um mimo só para um gesto de... o momento da Páscoa, né? Lembrar, né? E vocês sempre são tão gentis, e esse trabalho todo em prol de prestar uma melhor justiça, né? E é muito gratificante fazer parte daqui. Desejar a todos uma feliz Páscoa. Agora, gente, deixa eu lhe pedir só autorização para uma coisa. Me permita eu entregar essa caixinha à Ana Lúcia, minha esposa, por um motivo muito simples. Na Semana Santa, ela fez uma promessa para não comer doce. Essa fila está grande de coisa. Eu tenho a impressão que domingo ela vai se maldar de comer chocolate e vai ser... É só até domingo, é? É só até domingo que ela está domingo. Eu vou deixar na fila. Lógico. Bom, eu acho que o desembargador Carlos Alberto trouxe uma mensagem que é o que realmente significa a Páscoa. É um momento de reflexão do desembargador Carlos Alberto. Um momento que a gente às vezes acha que a passagem é de um ano para o outro. A passagem significativa para o cristão é agora, é na Páscoa. Então, assim,
é um momento de total reflexão, que a gente possa parar e refletir a mensagem que a cruz trouxe para todos nós. A gente chega num momento desse, passou por tantas Páscoas e, não, já pensei, não para pensar novamente. Mas eu acho que, a partir do momento que você para, pensa e faz a sua reflexão, você está ali fortalecendo a sua fé e trazendo para a sua vida o verdadeiro significado da morte de Cristo. Por coincidência, eu comprei um Cristo, que eu estou até em dúvida se vou trocar lá no meu gabinete ou não, e ele chegou ontem lá em casa. É um Cristo bastante realista. Quando vocês forem no meu gabinete, vocês vão ver. As chagas, bem realistas mesmo, feito à mão. Esse Cristo ele passou quase 90 dias. Eu fiz o pedido pela internet em Minas Gerais. E ele chegou ontem, por coincidência, na véspera da Semana Santa. Até porque está lá no meu carro agora, que eu estou levando para o Cambeba. Então, assim, eu também, como o desembargador Carlos Alberto, desembargador Paulo Ayrton, eu fiz andei por várias denominações religiosas cristãs. Né? Eu me intitulo como um verdadeiro cristão, independente da religião. Se um amigo me convida para ir numa igreja evangélica, eu tenho o maior prazer de ir, e eu sinto falta na igreja que eu sou originário, desde criança, que eu fiz a minha primeira comunhão, que eu fiz a crisma, dessa proximidade, desse estudo mais profundo com a Bíblia, né, que a Igreja Católica, infelizmente, não tem. E até mesmo o louvor da Igreja Católica, ele é um louvor frio, é uma coisa mais fria e tal, e na Igreja Evangélica você sente mais. Então, eu passei um bom tempo frequentando igrejas evangélicas, mas sem nunca também deixar de frequentar a Igreja Católica, de qual eu sou originário por decisão familiar, né? Minha família toda é católica. Então, assim, a mensagem que eu também deixo é a mesma mensagem que todos deixaram. Esse momento tem que ser um momento de reflexão e um momento de fortalecimento da fé, do verdadeiro significado da cruz. A fé, eu digo assim, como é que alguém às vezes não consegue ter fé, não acreditar em Deus, né? Achar que tudo isso aqui surgiu do nada. Eu costumo dizer que quem não tem fé, quem é ateu, tem mais fé do que quem tem. Porque como é que você pode acreditar que isso aqui tudo surgiu do nada? Sabe? Que não existe um ser maior coordenando tudo isso. Né? Quer dizer, o mundo aqui surgiu do nada, sem nada. Então, assim, tem que ter muita fé para ser ateu. Eu digo, quando a pessoa diz que é ateu, você tem mais fé que eu, porque tem que ter muita fé mesmo. Então, eu quero desejar uma ótima Páscoa a todos, agradecer o carinho da desembargadora Jane, como sempre tem essa característica dela de ser sempre atenciosa, carinhosa e sempre lembrar esses momentos importantes. Eu acho que quando você faz isso aqui, você não está dando importância para quem está recebendo, você está dando importância para o momento. O que é que significa? Estou recebendo aqui o presente de Páscoa, certo? Numa época que a desembargadora Jane, quando está doando isso aqui para a gente, está dando de presente, ela está dando a importância ao momento da Páscoa, certo? Então, desembargadora Jane, parabéns pela iniciativa e você faz que a gente se lembre mais desse momento. Acho que a gente, sabendo isso aqui, vai ficar com ele o dia, vai levar para casa, a gente vai estar lembrando aqui da Páscoa e da passagem de Cristo. Muito bom. Então, desejar passar a palavra aqui para a doutora Suzane. Ficou? O que falar depois de tudo que foi dito? Eu quero agradecer, parabenizar o desembargador Everardo pela excelente condução dos trabalhos. Quero agradecer a todos os desembargadores, a todos que estão aqui. Dizer que também sou cristã, minha fé é inabalável desde o nascimento, que frequento a igreja, que tento ao máximo praticar os ensinamentos de Jesus e que, assim, ao longo do tempo, a minha fé só tem aumentado ao ponto de que hoje em dia eu só tenho a agradecer, mais nada a pedir. Para mim, não. E desejar uma feliz Páscoa, agradecer a desembargadora Jane pelo mimo, dizer que fiquei muito feliz. E até quarta-feira, se Deus quiser. É isso. Obrigada, Excelência. Você gostaria de dar uma palavra? Só agradecer, a secretaria só agradece o carinho, toda a atenção que nós recebemos no dia a dia, que é o dia a dia que a gente encontra Deus, né? Toda hora, nos embates, nas nossas tarefas. E desejar a todos uma feliz Páscoa. Que Deus abençoe a todos nós. Que Ele continue sempre renascendo a cada dia, que a gente nunca deixe de seguir o caminho que Ele propôs para todos nós. Que eu acho que não há caminho melhor. Gratidão, feliz Páscoa. Amém.
Algum das assessoras aqui presentes desejarem se manifestar? Cláudia Nadir. Ela também. Nossa Senhora, passou. Então, desejando uma ótima Páscoa a todos, eu declaro encerrada a presente sessão.